Esperar aqui que vai. Então, boa tarde aí. Então, nós vamos. Eu vou falar aqui Antes, queria falar deixar um recado aqui para vocês, né? Que na semana que vem, né? Seria, né? O retorno que nós faríamos. Aí a gente vai continuar o curso, né? Da forma virtual, conforme a gente já está trabalhando aqui. E então, o que aconteceu? Eu pensei e eu ainda não fiz alteração lá no SIG, né? Porque até agora a gente tinha 60% da nota, 60 pontos. E aí faltava mais 40 pontos, né? Então, o que eu vou fazer com vocês, né? A gente vai continuar do mesmo processo, e aí, ao invés de a gente estar no quinto réu, nós vamos fazer mais o sexto e mais o sétimo, né? Para contemplar as semanas aí de aula, né? Então, nós vamos fazer mais o próximo réu, mais 2 semanas, depois mais o outro réu, seria o réu 7, mais outras 2 semanas, tá bom? Aí, pessoal, veja bem, na, na, na- no próximo réu da semana que vem, né, que vai começar, a gente vai começar a falar de parcela subdividida, e depois o outro réu que nós vamos fazer vai ser um apanhado geral, né, uma revisão geral aí de tudo que a gente já viu. Em cada um dos réus, nós vamos fazer atividade avaliativa, né? Valendo 20 pontos cada uma. Então, no réu 6 vale 20 pontos e no réu 7 vale 20 pontos. Tá bom? Aí no próprio réu mesmo, eu defino melhor lá a questão da atividade que a gente vai fazer. Vai ser questionário, mas vai ter alguma coisa que vocês vão ter que entregar lá, mas isso aí é tranquilo. Esse detalhe aí também, se precisar, eu discuto com vocês melhor esse detalhe aí depois, né? E também coloco lá no próprio réu. E aí, cada dúvida que tiver também, eu estou à disposição aí para responder essas dúvidas com vocês aí, seja lá pelo campus virtual ou por e-mail, tá bom? Então, eu só queria deixar claro aí que nós já fizemos 5 réus, então cada réu vale 12 pontos, né? Então, consequentemente, nós temos 60 pontos, né? 60%. Daí nós vamos fazer mais 2 réus, que é o 6 e o 7, e cada um vai valer 20 pontos, tá? Aí vai contemplar 40%, 40 pontos, e aí no total fecha os 100 pontos aí, tá bom? Alguma dúvida aí, gente, com relação a essa questão? Eu decidi deixar do mesmo jeito que estava antes, né, para que a gente já. Vocês já estão acostumados a trabalhar dessa forma, e eu não queria alterar nada, né, enfim, porque eu acho que já é a maneira que vocês já estão acostumados a trabalhar. Então, acredito eu que é melhor a gente continuar dessa forma aí, tudo bem? Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, aí pode colocar aí no chat, né, agora, por gentileza, ou se estiver tranquilo, a gente vai dar sequência aqui, aí eu vou fazer uma apresentação aqui sobre a parte do experimento fatorial. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é só fazer mais uma discussão, né, sobre a questão do fatorial, né? Lembrando que são os experimentos fatoriais que a gente está discutindo, né? Ou o esquema fatorial, né? Às vezes a gente fala experimentos fatoriais ou esquema fatorial. O fatorial ele não é um delineamento experimental, né? Eu já vi casos aí da pessoa escrevendo delineamento fatorial. Acho que não é bem usual essa palavra de delineamento, não. A gente chama de esquema fatorial, tá certo? A gente chama de esquema fatorial, ou até mesmo experimentos fatoriais, né? Mas não é um delineamento experimental. E daí o fatorial a gente trabalha, né? 2 ou mais fatores aí de forma combinada. A combinação dos fatores fornecem para nós os tratamentos, tá certo? E aí a gente trabalha com o fatorial segundo os delineamentos que a gente já viu, né? Que nesse caso, o delineamento inteiramente casualizado e o delineamento em blocos casualizados. Tem também o delineamento quadrado latino, apesar de que eu não coloquei nenhum exemplo aí para vocês sobre o delineamento em quadrado latino, tá? Mas é possível também, claro, da gente estar trabalhando a questão do fatorial aí em quadrado latino. Apesar que
eu não ter passado nenhum exemplo aí para vocês. Eu acho que não é tão comum assim. Claro que vai falar, não existe? Não, não é que não existe, mas é porque não é tão, talvez não seja tão comum assim trabalhar dessa forma, né? Porque a questão do fatorial aí dependendo, né, do número de fatores que você tem ou do número de níveis dos fatores que nós estivermos trabalhando, né? O número de tratamentos cresce de uma forma muito grande. E aí a gente tem que ter um número de tratamentos, né, igual ao número de linhas, de colunas, por exemplo, no caso do quadrado latino. Então, pode ser que complique um pouco, né, a gente fazer esse tipo de delineamento, né, de estrutura experimental, considerando o delineamento em quadrado latino, tá bom? Ok, pessoal. Aí, agora, eu queria falar com vocês uma questão que é a seguinte, né? Eu vou colocar a apresentação aqui. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum tipo de pergunta, né? Fique à vontade, abra o microfone e faça a pergunta. Ou, se quiser, pode escrever aqui no chat essa dúvida aí de vocês, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui a apresentação. Ok, então experimentos fatoriais, né? Bom, experimentos fatoriais eu coloquei aqui parte 2, porque nessa parte 2 a gente vai trabalhar com a parte do fatorial, né, onde a gente tem a interação quando ela é significativa. Por isso que eu fiz essa diferenciação. Na verdade, é uma coisa só, experimento fatorial, não tem parte 1 e 2, né? Mas eu resolvi fazer essa diferença, né? Resolvi fazer essa diferença aí, para a gente discutir melhor, né, a questão do fatorial em duas partes, ok? Bom, pessoal, então, lembrando, né, a gente tem... Lembrando que os experimentos fatoriais, né, são aqueles em que a gente estuda simultaneamente dois ou mais fatores, né? Cada um deles com dois ou mais níveis. Então, é uma forma bem interessante, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer um estudo, onde nesse estudo eu vou verificar um fator 1, e no outro eu vou verificar um fator 2. Por que você não faz um estudo em que você estuda simultaneamente o fator 1 e o fator 2, né? De forma conjunta. Então, quando isso acontece, a gente tem um exemplo de fatorial. E o fatorial, então, é um tipo de esquema, né, conforme a gente já viu, ou seja, uma das maneiras de organizar os tratamentos, e não um tipo de delineamento. Então, eu gosto sempre de falar isso aqui, né, que representa a maneira pela qual os tratamentos são distribuídos às unidades experimentais, né. Daí eu tenho que o estudo do fatorial, qual que é a importância? Bom, a vantagem dele é que ele permite o estudo dos fatores, dos efeitos principais, né? Que seria o estudo dos efeitos individuais, né? Do fator 1, do fator 2, por exemplo, ou do fator A e do fator B, né? Por exemplo. E os efeitos de interação entre esses fatores, e aí é o efeito conjunto dos dois, né? Por outro lado, aí ele tem a vantagem, né? E aí a desvantagem dele. A desvantagem dele está relacionada com requer um número maior de unidades experimentais em relação aos experimentos simples, né? Então, a questão do fatorial, por um lado, é bastante vantajoso você trabalhar com o fatorial, mas, por outro lado, pode ser uma desvantagem, porque se você tem muitos níveis de um determinado fator, ou tem vários fatores em estudo, isso vai aumentar grandemente o número de tratamentos que você tiver, que você vai ter. Se você tiver muitos tratamentos, né, em estudo, o que pode acontecer quando você tem muitos tratamentos? Isso vai exigir muitas parcelas, né? Muitas unidades experimentais. Mais unidades experimentais, né? Ou seja, mais parcelas, requer maior quantidade de material experimental, né? Maior espaço, enfim.
a questão financeira pode ser muito grande. Imagina você está trabalhando, por exemplo, no laboratório ou numa casa de vegetação, por exemplo, em que a questão do espaço físico é um elemento bastante limitante. Então, você, ao trabalhar com fatorial, isso aí pode ser que em determinado momento ele torna-se inviável, né? Pela limitação do espaço lá, físico, principalmente, tá bom? Então, por um lado, é vantajoso trabalhar com fatorial, mas por outro lado, pode ser que não seja tão vantajoso assim, ok? E aí nós temos, então, que nos experimentos, né, fatoriais, os tratamentos são obtidos, então, conforme eu já falei para vocês, da combinação dos níveis dos fatores, tá certo? No experimento fatorial completo, cada nível de um fator combina com todos os níveis dos outros fatores, tá bom? E aí a principal aplicação dos experimentos fatoriais é o quê? É quando a gente quer saber o efeito de diversos fatores que influenciam na variável em estudo e o relacionamento entre eles. Lembrando que o relacionamento entre eles é o que a gente chama de efeito de interação, tá bom? É o efeito da interação. E aí, nós já estudamos, então, o caso, né, da interação ela ser significativa, aliás, dela ser não significativa. Então, a interação, quando ela não é significativa, o que a gente faz? A gente estuda individualmente, né, os fatores. Então, por exemplo, eu tenho um fator A e eu tenho um fator B em estudo, né? E aí, quando a interação ela é não significativa, o que eu faço? Eu estudo o fator A, né, de forma separada do fator B. O que significa isso? Significa que dentro do fator A, eu posso estar interessado em saber qual ou quais, né, das médias dos níveis desse fator que são as maiores, por exemplo. A mesma coisa para o fator B. Então, eu estudo de forma individual cada um dos fatores, fazendo o teste de Tukey, né, de forma individual, quando for o caso, né? Claro, fazer o teste de Tukey aí, tá bom? Agora, quando a interação ela é dita significativa, né? Aí o que acontece? Eu não posso estudar ou trabalhar de forma individual os meus fatores. Daí eu tenho que fazer um estudo, né? Que é o estudo de forma conjunta, né? Desses fatores, que é o chamado estudo fazer o desdobramento da interação. Então, o processo que a gente faz é desdobramento da interação. Então, este caso, né, ocorre quando a hipótese nula, H0 para a interação entre os fatores, é rejeitada. Então, a gente rejeita a hipótese da hipótese nula, né, de que a interação ela é não significativa, ou não há interação, ou os fatores atuam de forma individual sobre a variável resposta, né? Daí a gente rejeita, isso implica que os efeitos dos fatores atuam de forma dependente. Os efeitos dos fatores atuam de forma dependente. Desta forma, as comparações entre os níveis de um fator levam em consideração os níveis do outro fator, pois o resultado significativo para a interação indica que o efeito de um fator depende do nível do outro fator. Ok? Então, portanto, né, é recomendado realizar o teste F para cada fator isoladamente. Não é recomendado realizar o teste F para cada fator isoladamente, tal como foi apresentado no caso da interação não significativa, tá certo? O procedimento recomendado é realizar o desdobramento do efeito da interação. Então, o procedimento que a gente faz aqui, gente, é chamado de desdobramento da interação, ou desdobramento do efeito da interação, ok? E o que é essa interação? O que é esse desdobramento da interação? Olha, gente, o desdobramento da interação nada mais é do que eu fazer o estudo de forma conjunta, né, dos fatores nos quais eu estou trabalhando. Como assim? Por exemplo, se eu estou trabalhando com o fator A e o fator B, o desdobramento da interação vai ser eu estudar os efeitos do fator A, né, fixado o B, ou estudar os efeitos do B fixado, né,
o A, por exemplo. Então, a gente fala assim, estudar o efeito de A dentro de B, ou estudar o efeito de B dentro de A, né? Que às vezes é muito comum também a gente falar algo dessa forma, né? Então, para realizar esse desdobramento, deve-se, então, o que é o desdobramento? É uma nova análise de variância, um pouco mais simples, né? Porque essa análise de variância aí que a gente vai apresentar, né? A gente já tem as coisas mais ou menos prontas, né? Então, ela é algo bem mais simples de ser feita, né? Em que os níveis de um fator são comparados dentro de cada nível do outro fator, tal como apresentado na tabela a seguir, né? Então, o desdobramento para comparar os níveis de A dentro de cada nível de B, a gente coloca essa notação aqui, A, uma barra, né? Não uma barra na horizontal, uma barra um pouco escrito dessa forma aqui, que eu estou colocando, né? A dentro de B. Então, eu estou estudando A dentro de B. Aí eu posso fazer também o contrário, estudar B aí dentro de A. Então, fica B, a barrinha, A. Tá bom? Então, eu posso estudar A dentro de B ou B dentro de A. Geralmente, no estudo, a gente faz estudo do A dentro de B e B dentro de A, né? Quer dizer, você faz o desdobramento, né, da interação A dentro de B e depois o outro desdobramento da interação B dentro de A. Então, dessa forma que a gente trabalha, ok? Bom, pessoal, aqui pode ficar um pouco, pode ficar tranquilo, né? Não precisa decorar nada, é claro, né? Aí a gente vai ver que isso aí é bastante tranquilo. Isso aqui é a interação. Então, isso aqui eu estou estudando A dentro de B, né? A fonte de variação aqui, A barra B1, A barra B2. Então, percebo que o A, ele fica fixo aqui nesse caso, né? O A, ele fica só o A, né? Não varia os níveis do A. Então, fica A dentro de B1, A barra B2, A barra B3, até A barra BJ. Então, o que a gente vai considerar aqui? Que o A, ele tem I níveis, ok? O A tem I níveis. Então, nesse caso, nessa desdobramento, eu tenho I menos 1. Então, o grau de liberdade aqui, né? I menos 1, I menos 1, até I menos 1. Agora, se eu fizesse o B, nesse caso, a gente vai dizer que ele tem J níveis, ok? E a repetição, gente, a gente vai dizer que é K, ok? K. Então, eu tenho I níveis do fator A, J níveis do fator B e K sendo o número de repetições, né? Então, se eu fizer I vezes J vezes K, menos 1, é o grau de liberdade total. O M2, que é o grau de liberdade do resíduo, a gente pode fazer por diferença, né? Ou seja, eu pego lá IJK-1, né, e subtraio lá, por exemplo, os graus de liberdade de tratamento, né, ou dos blocos também, se for o caso, né. Aí a gente tem, então, o grau de liberdade do resíduo. Aqui ele representou por N2, né, porque depende da situação aqui, como que vai ficar esse grau de liberdade aqui do resíduo. Aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que encontrar, então, a soma de quadrados de A dentro de B1, de A dentro de B2, de A dentro de B3, até de A dentro de BJ. Os quadrados médios é bem simples de fazer, soma de quadrados dividido pelo respectivo grau de liberdade, e aí eu vou ter os valores de F, né? Eu vou ter o F calculado para o A dentro de B1, né? O F calculado para A dentro de B2, até para o F calculado para A dentro de BJ. E verificar, de fato, né, se isso aqui é significativo ou não. E aí a gente tem um valor de referência para o F tabelado, né? A gente vai considerar lá o quê? I menos 1, né, que é o número de graus de liberdade do numerador, né, com o grau de liberdade do denominador, que é o N2, que é o grau de liberdade do resíduo, certo? Então, isso aqui, gente, é o desdobramento que eu estou fazendo, que é o estudo de A dentro de B. Agora eu posso fazer o contrário, ou seja, agora eu vou fazer... Ah, não, aqui faltou isso aqui, ó. A nossa hipótese H0 é essa aqui, né? Que... Ah, gente, desculpa aqui que eu achei um errinho. É a média de A barra B1, que é igual à média de A... Ah, não, tá certo. É a média de A1 barra B1, a média de A2 barra...
Não, acho que eu não gostei muito dessa escrita aqui, não. Na verdade, você vai dizer o seguinte, olha, a média de A dentro de B1, desculpa, A1, né, dentro de B1 é igual a A2, dentro de B1 é igual a A3, dentro de B1, que é igual até AI, né, dentro de B1. Isso tudo é igual. Contra a hipótese alternativa, pelo menos um par de médias difere entre si. Tá, ok? Então, essa é a nossa hipótese que a gente vai testar. Tudo bem? Aqui eu coloquei J, agora eu estou lembrando que é J, porque o J aqui é genérico, né? Ele pode ser para B1, B2, B3, até BJ lá maiúsculo. E aí eu posso também fazer agora o contrário, né? Eu posso agora estudar B dentro de A1, de A2, de A3, até de AI, né? Aí, só um comentário que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. O grau de liberdade do resíduo vai permanecer a mesma coisa, o total vai permanecer tudo igual. O que vai mudar agora é o grau de liberdade aqui, né? Antes era I menos 1, agora é J menos 1. Pensa o seguinte, quem está antes da barrinha, o grau de liberdade vai ser o número de níveis dele subtraído de 1. Então, quem está antes da barrinha aqui é o B. Né? Então, o B tem quantos níveis? Tem J. Então, vai ser J menos 1. Olha no caso anterior. Quem está antes da barrinha aqui é o A. O A tem I níveis. Então, o grau de liberdade dele vai ser I menos 1. Tá bom? E aí, então, a gente vai testar, né? A gente vai comparar, por exemplo, se as médias aqui nessa elas são iguais, né? Ou se elas são diferentes, né? Pelo menos um par de médias difere entre si. Aí eu tenho, então, a soma de quadrados de B dentro de A1, soma de quadrados de B dentro de A2, né? O quadrado médio é a soma de quadrados dividido pelo respectivo grau de liberdade. E aí eu tenho os valores do F, né? Que vai ser os quadrados médios dividido pelo quadrado médio do resíduo. Aí eu tenho o F calculado para B dentro de A1, para B dentro de A2, até para B dentro de AI. Pessoal, então, isso aí, eu ainda não coloquei nem questão da fórmula da soma de quadrados. Eu não coloquei a fórmula para vocês, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que é bem tranquilo, né? Por meio do exemplo, eu vou mostrar essa fórmula aí para vocês, e é bem tranquilo calcular a questão do desdobramento, tá? Mas, então, vamos ver como é que funciona isso por meio de um exemplo. Vamos lá, por exemplo 1. O exemplo 1 que eu tenho é o seguinte: analisar os dados do fatorial 2 por 3. Gente, isso é uma questão importante também que eu queria argumentar. O fatorial 2 por 3 ou fatorial 3 por 2 é a mesma coisa, tá? É a questão do arranjo lá. 2 níveis do fator 1 com 3 níveis do fator 2. Ou o contrário, 3 por 2, né? Aí quem está com 3 níveis primeiro é o fator 1, quem está com 2 níveis agora é o fator 2. Então, é importante dizer isso, porque o fatorial 2 por 3 é a mesma coisa que o fatorial 3 por 2, tá? Nesse caso, olha lá, ambos qualitativos, ok? Ambos qualitativos. Eu poderia ter também um fatorial assim, ó. Eu poderia ter um fatorial um sendo qualitativo, o outro quantitativo. Para o qualitativo, né, é o teste de médias que a gente já sabe trabalhar. Para o quantitativo, aí seria a regressão, ok? Então, para o quantitativo é a regressão. Então, eu poderia colocar um fator quantitativo e um fator qualitativo. Agora, eu poderia também trabalhar, apesar que eu não coloquei nenhum exemplo desse na lista lá para vocês, mas ambos sendo quantitativo, quantitativo, quantitativo. Aí eu não coloquei nenhum exemplo, aí você vai ter umas curvas que vai ser superfícies, né? A gente até chama de superfície de resposta. O pessoal, por exemplo, da engenharia de alimentos, né, trabalha muito com isso aí, que é as chamadas superfícies de resposta, tá? Eu não coloquei nada ao respeito disso aí, mas se depois alguém tiver interessado, eu posso até mandar algum exemplo, alguma questão aí, né, sobre isso, tá bom? Mas, enfim, eu tenho, então, vamos analisar os dados lá do experimento, né, do fatorial 2 por 3, ambos qualitativos, resumidos nas tabelas de interações, né, e a NAVA, lembrando a análise de variância, né, e aplicar o teste de Tuca, se for o caso, tá? Ao nível de 5% de significância. Ok.
Bom, pessoal, perceba o seguinte, nós temos aqui os totais de tratamentos, né? Eu tenho aqui, olha lá, no caso do fatorial, né? Então, ele está chamando o primeiro fator é o fator A, aqui, 2 por 3, né? Então, tem quantos níveis? 2, né? A1 e A2. O outro fator é o fator B, que ele tem 3 níveis, B1, B2, B3, certo? E aí, se a gente tem um fatorial 2 por 3, a gente tem 2 vezes 3, 6. Então, nós temos ao total 6 tratamentos, né? O que são os nossos tratamentos? São a combinação dos níveis dos fatores. Como assim? Por exemplo, A1 com B1. A1 com B1 é um tratamento. A1 com B2. A1 com B2 é outro tratamento. A1 com B3 também é outro tratamento, bem como A2 com B1 é um tratamento, A2 com B2 também, e A2 com B3 um outro tratamento. Tudo bem? Então, tá vendo esses valores aqui, ó, 20,3, 21,4, 20,9. Esses valores aqui, pessoal, a gente nem tem como usar o Sysvar, por exemplo, para trabalhar com isso aí. Por quê? Porque ele está dizendo para nós que é o quadro de totais. Quadro de totais a gente não trabalha no Sysvar, né? Então, esse quadro de totais aí está dizendo que, para mim, que A1B1, o total do tratamento A1B1 vale 20,3. O total do tratamento A1B2 vale 21,4. E assim por diante, ok? E olha lá, ele está dando também que esse somatório de Y e JK, né, esse valor que é o quadrado, vale 814,56. O que significa isso? Significa que a soma de cada observação ao quadrado, né? Se eu somar todas as observações ao quadrado, cada uma delas elevada ao quadrado, a soma disso tudo vai dar para mim 814,56, ok? Isso aqui é importante, por quê? Porque por meio desse valor eu consigo encontrar a soma de quadrados total. Mas veja bem que nessa esse esboço aqui, dessa análise de variância, as fontes de variação, o FV aqui, ele me deu que é um bloco, perceba que a gente tem bloco, né? Um bloco, então é um delineamento em blocos casualizados, né? Um bloco com o fator A, o fator B, a interação, lembrando que essa notação da interação, AXB, a interação, o resíduo aqui e o total, certo? Bom, pessoal, perceba que foi dado para nós aqui o grau de liberdade, bloco, está dando 5 aqui. O que significa 5 aqui, gente? Significa que eu tenho quantos blocos? Lembra que o grau de liberdade de bloco é o número de blocos menos 1. Então, se eu tenho que o grau de liberdade de blocos vale 5, significa que eu tenho, então, que eu tenho 6 blocos, ok? Eu tenho 6 blocos. O caso nosso que a gente trabalha aqui no curso é que o número de blocos é o mesmo do número de repetições. Portanto, eu tenho 6 repetições, ou seja, cada tratamento meu, né, aparece 6 vezes, ok? Portanto, eu tenho quantas repetições, eu tenho quantas observações no final? Olha, eu tenho 6 tratamentos, porque 2 por 3 é 6, né? Com 6 repetições de cada tratamento. Então, 6 vezes 6, 36. Logo, eu tenho 36 observações, ou 36 parcelas para esse meu experimento, ok? E daí a gente, então, pode completar aqui os graus de liberdade. Perceba que foi dado para nós aqui alguma soma de quadrados, né? Foi dada a soma de quadrados de bloco, soma de quadrados de A, soma de quadrados de B, soma de quadrados da interação. Falta encontrar a soma de quadrado do resíduo. E como eu vou encontrar a soma de quadrado do resíduo? Pela soma de quadrados total subtraído de todas as outras, né? Aí o que sobra aqui é o resíduo, né? E eu tenho, então, a soma de quadrados do resíduo. Eu preciso da soma de quadrado do resíduo, porque senão eu não consigo fazer o valor do F, né? Para verificar a questão do F lá da interação, ok? Gente, eu quero só chamar a atenção de vocês, quando a gente vai trabalhar com o fatorial, a gente tem, muitas vezes é comum você apresentar todos os valores observados, né? E depois, para você fazer o desdobramento, né? Conforme, aliás, não só o desdobramento, mas para você fazer a soma de quadrados, né, do fator A, do fator B, da interação, enfim, eu preciso ter um quadro de totais, né? Então, esse quadro é o quadro de totais aqui
né, de tratamentos. Por meio desse quadro de totais aqui que eu encontro a soma de quadrado do fator A, do fator B e da interação. Nesses totais de tratamento, gente, significa que o total do tratamento A1B1 vale 20,30. Ou seja, significa que eu somei quantas observações para chegar nesse valor de 20,3? Olha, significa que eu somei 6 observações. Por quê? Porque eu tenho 6 repetições de cada tratamento. Então, ó, eu somei 6 aqui, 6 valores aqui, 6 valores aqui, 6 aqui, aqui e aqui. Esse total tudo vai me dar quanto? Vai me dar 36, ok? Que é o número de observações que eu tenho, ok? Bom, então vamos fazer a soma de quadrados lá. Primeiro a soma de quadrados total. Como é que eu faço a soma de quadrado total? Lembra que a soma de quadrado total é a soma de cada observação ao quadrado, soma isso tudo, subtraio da soma de tudo ao quadrado dividido pelo número total de observações que eu tenho. Gente, perceba que eu não tenho cada observação. Tá vendo se eu tenho as 36 observações aqui? Eu não tenho. Eu tenho os totais, né? Com esses valores aqui, eu não tenho, então, as 36 observações. Mas veja que no problema, ele deu para nós, ele forneceu para nós que a soma de todas as observações ao quadrado dá 814. Portanto, essa soma de cada valor ao quadrado já me dá 814, menos o total geral, que vale 141. Olha aqui na tabela. Ó. Se você somar essas linhas, todos esses três valores, ou esses dois aqui, vai dar 141,9. O que significa 141,9? É a soma de todas as observações. Isso aí, então, me dá o valor de 141,9, certo? Portanto, esse valor 141,9 ao quadrado dividido por 36, porque eu tenho 36 observações. 814,56 menos esse valor aqui ao quadrado dividido por 36, então vai me dar um resultado de 255,2375. Vamos trabalhar com 4 casas decimais e não ficar arredondando os valores, né? O único valor que você pode arredondar, se for o caso, é o último valor lá. Mas não vamos ficar arredondando os valores aí, tá bom? Então, essa é a soma de quadrados total. Ok, se eu encontrar a soma de quadrados total, que é 255,2375, então, se eu pegar esse valor aqui, subtrair de todos esses 4 valores anteriores aqui, vai me dar, então, a soma de quadrados do resíduo, certo? Aí eu tenho, então, a soma de quadrado do resíduo. Ok, já encontrei tudo isso aí. Mas eu coloquei aqui para vocês como que a gente encontra essas somas de quadrados. Do bloco não tem jeito, né? Porque no caso do bloco, né, a gente não tem os totais aí, né, para os blocos, né? Então fica complicado aí fazer a soma de quadrados de bloco. Por isso que ele já forneceu para nós aí, tá bom? Certo. Aí a soma de quadrado do A, gente, como é que vai ser? A gente até já viu isso, né? Fazendo, então, esse quadro auxiliar aí que eu mostrei para vocês. Para o A, veja o A. Onde estão os totais de A? Os totais de A estão nas linhas aqui, ó. Esse 62,6 é o total referente ao nível 1 do A, ao A1. E o 79,3 é o total referente ao nível 2 do A. Bem como 41,7 é o total referente ao nível B, o nível 1 de B, 43,7 o nível 2 de B e 56,5 o total do nível de B3. Só que tem uma questão, eu até não coloquei aqui, mas se vocês quiserem sublinhar, colocar no caderno de vocês, é até interessante. Muitas vezes a gente costuma colocar um subscrito aqui, ou seja, num cantinho aqui escreveu 20,3, coloca em parênteses. 6. O que é esse 6? Significa que eu somei 6 observações para me retornar esse valor de 20,3. Então, se você somar 20,3 mais 21,4 mais 20,9, então você dá um total de 62,6. Que para dar esse total, eu somei quantas observações? Olha, aqui eu somei 6, aqui eu somei 6 e aqui eu somei 6. Logo, 62,6, eu somei 18 observações, certo? Por que eu faço isso? Porque eu preciso fazer, ó, os totais, né? 62,6 ao quadrado,
mais 79,3 ao quadrado. Isso dividido por 18. Por que dividido por 18? Por quê? Porque eu somei 18 observações que me retornaram, ou que me deram um total de 62,6, né? E outras 18 que eu somei, que me deu um valor de 79,3, certo? Então, somando isso aqui, eu divido por 18 e subtrai do total geral, que é a mesma coisa anterior, que é 141,9 ao quadrado, dividido por 36. Então, isso aqui dá 7,7469. Mesma coisa para a soma de quadrado do B. Agora, do B, eu tenho que os totais estão aqui nas colunas. Ó. Então, vou pegar 41,7 ao quadrado, mais 43,7 ao quadrado, mais 56,5 ao quadrado. Vou dividir por quanto? Olha, 41,7, para eu chegar nesse total, eu somei quantas observações? Aqui no B1, esse 20,3, eu somei 6. Aqui em 21,4, eu somei 6 também. Então, 6 com 6, 12. Então, 41,7, eu somei 12 observações, ok? Somei 12 observações. Então, eu vou dividir por 12, né? Então, 41,7 ao quadrado, mais 43,7 ao quadrado, mais 56,5 ao quadrado, dividido por 12. Menos o total geral ao quadrado, dividido por 36. Faça essa conta, dá 10,7467. Aqui são esses valores. E a interação, como é que eu faço? Olha, gente, para eu encontrar a soma de quadrados da interação, eu preciso saber a soma de quadrados do tratamento. Mas quem são os tratamentos? Os tratamentos são a combinação dos níveis dos fatores aqui. Ó. A1B1 é um tratamento, A1B2 é outro tratamento, assim por diante. Perceba que eu tenho 6 tratamentos. Então, eu tenho que pegar os totais de tratamento ao quadrado. Então, 20,3 ao quadrado, mais 21,4 ao quadrado, mais 20,9 ao quadrado, mais 21,4 ao quadrado, mais 22,3 ao quadrado, mais 35,6 ao quadrado. Dividido por quanto? Para eu encontrar cada um desses totais aqui, eu divido, eu somei 6 observações, né? Gente, aqui tem um erro, eu até arrumei, eu acho. Né? Não é dividido por 5, não, foi um erro meu aqui, ó. Porque aqui é 6, né? Eu até tenho que conferir, porque eu lembro que eu achei esse erro, não lembro agora se eu conferi na conta aqui, tá certo? 20,3 ao quadrado, mais 21,4 ao quadrado, mais até 35,6 ao quadrado. Isso aqui dividido por 6. Não é dividido por 5, menos essa quantidade aqui. Certo? Eu acho que eu corrigi esse valor, eu acredito que é o correto. O que eu acho que tá errado é o escrito aqui que eu coloquei, tá bom? Que não é dividido por 5, é dividido por 6, tá? Eu vou mandar esse slide aqui para vocês, eu vou fazer a correção antes, para mandar o slide já com a correção, ok? E aí, fazendo então essa conta aí, ó, soma de quadrado da interação vai ser o quê? A soma de quadrados do tratamento, menos a soma de quadrado do fator A, menos a soma de quadrado do fator B. O que sobra disso, para mim, é o valor relacionado com a interação, que nesse caso dá 10,4289. E aí, gente, aqui, ó, 10,4289. Então, quer dizer que está certo, o que está errado aqui não é a digitação, ok? Bom, por último, a gente pode encontrar do resíduo, né, que é 255,2375, menos a soma de quadrado de bloco, né, menos a soma de quadrado de tratamento, se eu quiser. Por que eu não faço dos outros 3? É porque, se você fizer a soma desses outros 3 aqui, vai dar o tratamento, né? Então, se você quiser, pode fazer o total menos esse, menos esse, menos esse, menos esse, né? Ou já fizer o 28,9225. Então, a soma de quadrados do resíduo dá 26. Dá praticamente 26, né? 26, 0,004, certo? Aí, pessoal, eu agora tenho a minha tabela de análise de variância aqui, ok? Então, olha lá. Eu tenho, então, aqui a fonte de variação, né? Devido a bloco, ao fator A, ao fator B, a interação, o resíduo e o total.
Quantos graus de liberdade a gente tem? Olha, foi falado para nós que o bloco tem 5. E o fator A? O fator A tem quantos níveis? Ele tem 2. Então, 2 menos 1 dá 1. O fator B, ele tem quantos níveis? Ele tem 3. 3 menos 1, 2. 2 graus de liberdade. Grau de liberdade da interação é o produto dos graus de liberdade dos fatores individuais. Ou seja, o A tem 1, o B tem 2. Então, 1 vezes 2, 2. Certo? O resíduo, isso aqui ele vale 25, tá? Por que 25? Porque a soma de quadrado total dá 36 num total de observações, menos 1. Então, isso dá 35. 35 menos 10, né? Essa quantidade que é 10, sobra 25. Certo? Então, ok, é o que nós temos. Aí a soma de quadrados a gente colocou aqui, já preenchi, só a gente preencher aqui. Temos os quadrados médios. Tá vendo que eu nem coloquei quadrado médio aqui de bloco, pessoal, porque a gente não está interessado em testar o efeito de bloco, né? E aí, então, como é que eu faço para encontrar os quadrados médios? Divide cada soma de quadrado pelo seu respectivo grau de liberdade. Então, está aqui, né? Aí eu tenho a primeira coisa que eu coloquei aqui em vermelho, né? Que quando você fizer o quadrado médio da interação, que é 5,2114 dividido por 1,04, né? Que é o quadrado médio do resíduo, a gente vai encontrar o valor de 5,0109. Esse valor aqui é o valor do F calculado. E o valor tabelado para ele é 3,39. Como que eu acho esse valor de 3,39? Você vai olhar 2 graus de liberdade no numerador e 25 graus de liberdade no denominador. Então, esse valor vale 3,39. Esse 3,39, então, o nosso valor calculado é maior do que ele. Portanto, estamos na região de rejeição de H0. Qual que é a nossa hipótese nula? É que a interação é não significativa, ou que não existe interação, ou que os fatores atuam de forma independente sobre a variável resposta. Rejeita, então, H0, logo, a interação ela é dita significativa. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, então, fazer um estudo do desdobramento da interação. Aí você fala assim, mas você calculou o F calculado para A e para B. Até coloquei, mas eu nem vou trabalhar com esses dois aqui. Por quê? Porque eu tenho que analisar o efeito conjunto, o efeito simultâneo, a interação, que é feito por meio do desdobramento, ao invés de analisar o efeito conjunto de cada um deles. Se por acaso a interação fosse não significativa, aí sim eu ia avaliar o F calculado para A e eu ia avaliar o F calculado para B. Ok, pessoal? Então a conclusão que a gente tem aqui é o seguinte: como o valor do F calculado para a interação é superior ao valor tabelado, rejeitamos a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? É de que a interação ela é não significativa, né? Ok? Logo, podemos dizer que a interação ela é significativa nesse caso. Temos que fazer o estudo do desdobramento da interação, certo? Temos que fazer o estudo do desdobramento da interação. Como é que eu faço, então, para calcular esse desdobramento da interação? Pessoal, até aqui eu gostaria de perguntar para vocês se tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que não está clara. Eu estou olhando o chat aqui agora, se quiser escrever, fique à vontade de falar assim, olha, eu não entendi, ou você, por favor, repita o passo anterior, como é que você fez para encontrar tal coisa, enfim. Eu queria que você, se for o caso, né, se alguém tiver dúvida, colocar aí, que aí eu já respondo. Daí, se não tiver dúvida, né, se tiver tranquilo, vocês estiverem entendendo, daí a gente dá sequência e aí a gente faz agora o desdobramento, tá? Pessoal, uma coisa também, se você pegar esse exemplo que eu passei aqui, todos esses passos, né, você pode adaptar para qualquer outro exemplo. Como assim? Todo procedimento que eu estou fazendo aqui é um procedimento mais amplo, né? Ele vale para qualquer caso onde que a interação é significativa. Então, se você pegar um outro exemplo e essa interação for significativa, o mesmo procedimento que eu fiz aqui, vocês devem fazer, tá bom? Então, já que tranquilo, ninguém perguntou nada, vamos seguir.
Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o desdobramento da interação. Então, gente, nesse desdobramento da interação, o que eu vou fazer? Eu vou estudar primeiro A dentro de B, certo? Estudo do fator A dentro dos níveis do fator B. Então, estudo do fator A dentro dos níveis do fator B. Eu gosto de ficar repetindo assim, às vezes, só para ficar o negócio ficar bem, para enfatizar, né? É uma forma que eu tenho aqui para enfatizar para vocês, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Olha, gente, o novo quadro da análise de variância agora vai ser semelhante ao que a gente passou lá atrás. Ó. Isso aqui, ó. Vai ser uma novo quadro da análise de variância, onde que a minha fonte de variação agora vai ser A barra B1, A barra B2, A barra B3, até a A barra BJ, o resíduo, vou continuar. Total nem precisa colocar, tá? É desnecessário. E como é que eu acho, então, a soma de quadrados de A dentro de B1? Olha, vamos lá, então. A dentro de B1. Vamos olhar, então, esse nosso quadro que eu construí aqui, aliás, que eu construí, não, que veio do exercício, que foi pedido para nós, que são os totais de tratamento. Eu não sei se esse exemplo que está lá no... Esse exercício, eu acho que ele está disponível na lista, mas se não tiver, vocês podem pegar ele como referência. Mas, veja bem, aqui a gente tem os totais de tratamento, né? E aí, como é que eu vou fazer, então, para eu encontrar a soma de quadrados de A dentro de B1, por exemplo? Olha lá. Então, vamos ver o seguinte, olha. Onde está B1? B1 está aqui nessa coluna, tá certo? Olha aqui, B1, essa coluna aqui, ó. Né? O B2, essa outra coluna, o B3, essa outra coluna de cá. Então, eu quero saber qual é a soma de quadrados de A barra B1, certo? A barra B1. Então, basta a gente fixa qual que é a coluna do B, né? No caso, B1. Então, vai ser como? Vai ser essa quantidade aqui, 20,3 ao quadrado, mais 21,4 ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 6, não é isso? Por que dividido por 6? Porque 20,3 eu somei 6 observações para chegar nesse resultado. 21,4 eu somei 6 observações também para chegar nesse resultado. Então, vai ser 20,3 ao quadrado mais 21,4 ao quadrado, né? Isso dividido por 6, menos... Agora, em vez de ser o total geral, o total de tudo, a gente vai fazer só o total do B1. E quanto que é o total do B1? É 41,7. Então, vai ser 41,7 ao quadrado, dividido por quanto, gente? Dividido por 12. Por que dividido por 12? Porque 41,7 eu somei 12 observações para chegar nesse total de 41,7. Então, dessa forma, eu encontro, então, A barra B1. Ok? E aí eu vou fazendo o processo... Opa, olha lá. Então eu faço soma de quadrados de A, esse ponto, né? A dentro de B1, ok? Essa é a anotação que eu estou usando. Então vai ser 20,3 ao quadrado mais 21,4 ao quadrado dividido por 6, menos 41,7 ao quadrado dividido por 12, ok? Faço essa conta e encontro esse valor de 0,1008. Ok? Mesma coisa que eu fiz lá anteriormente. Soma de quadrados agora de A dentro de B2. Fixo a coluna B2, né? Então, é o total 21,4 ao quadrado mais 22,3 ao quadrado. Isso dividido por 6, menos 43,7 ao quadrado dividido por 12. Acha esse valor 0,074. Não, 0,0674. Depois, soma de quadrados de A dentro de B3. Então, vai ser 20,9 ao quadrado, mais 35,6 ao quadrado, dividido por 6, menos 56,5 ao quadrado, dividido por 12.
Isso aí, então, dá 18,0074. Gente, pergunta, tem mais alguma? Não tem, né? Não tem A dentro de B4, não tem B4, não tem B5, então fechou. Perceba que agora é como se a gente estivesse trabalhando com 3 tratamentos somente. Qual que é o tratamento? AB1, né? AB2, AB3. Uma forma assim, genérica, né? Aliás, uma analogia, né? Bom, aí o que eu faço agora, gente? Pego essa soma de quadrados e monto minha nova tabela de análise de variância, que é estudo fator A dentro de B. Então, desdobramento. Isso aqui que é o desdobramento. O desdobramento é uma nova análise de variância que a gente vai fazer, estudando um fator dentro do outro. Então, agora vai ser a fonte de variação, vai ser A dentro de B1, A dentro de B2 e A dentro de B3, o resíduo aqui. Olha, qual que é o grau de liberdade aqui? Conforme eu falei para vocês, o grau de liberdade vai ser o primeiro fator, né? Que é A dentro de B1. Ou, se quiser, você pode escrever daquele jeito que eu tinha colocado lá atrás. A barra B1. Então, quem está antes da barra. Quem está antes da barra é o A. O A tem quantos níveis? Ele tem 2. 2 menos 1 dá 1. Então, tudo vai ter o mesmo grau de liberdade. Aqui vai ser 1, vai ser 1, vai ser 1. Resíduo aqui dá quanto? Dá 25. É o mesmo. É o mesmo, então a gente aproveita lá. Tem mais alguma coisa? Não. É só isso, não tem mais nada, ok? Certo. Agora, eu tenho lá a soma de quadrados, né? Soma de quadrados lá são esses valores. Eu vou pegar, então, cada valor dividido por 1, né? Que é os respectivos graus de liberdade. Quadrado médio aqui a gente já fez, né? E eu tenho os quadrados médios. E aí, o F calculado que eu tenho agora. Eu vou pegar, por exemplo, 0,1008 dividido por 1,04 dá 0,097. E aí eu vou olhar na minha tabela F com 1 grau de liberdade no numerador e 25 no denominador. O meu valor de F tabelado vale 4,24. Perceba que o meu valor calculado, ele é inferior ao valor tabelado. Portanto, nós não rejeitamos a hipótese nula. Não rejeitamos a hipótese nula. O que é não rejeitar a hipótese nula? Significa aí, gente, que eu vou concluir que o quê? Que A1, aliás, né, conforme a gente viu, A1B1 e A2B1 são iguais, certo? A1B1 e A2B1 são iguais. Então, esses dois tratamentos são iguais, certo? Agora eu vou olhar A barra B2, ou A dentro B2. Então, no caso aí, eu tenho quadrado médio, olha lá o valor do F calculado, 0,0648. O F tabelado continua a mesma coisa, 4,24. É não significativo. Portanto, A dentro de B2, então significa que para o nível B2, tanto faz eu colocar o nível A1 quanto o nível A2, que o resultado vai dar a mesma. Ou seja, A1, B2 e A2, B2 vão serem iguais estatisticamente. Por último, nós temos que A dentro de B3 apresentou um valor de F calculado de 17,3148. Esse valor aqui, que eu tenho, né, é superior ao valor tabelado, portanto, nós rejeitamos a hipótese da igualdade. Qual que é a hipótese da igualdade? De que o A, dentro do nível 3, ou seja, os níveis de A dentro do nível 3, né, do fator B, são diferentes estatisticamente. Em outras palavras, eu posso dizer que A1, B3 é diferente de A1, A2, B3. A1, B3 é diferente de A2, B3, certo? Portanto, a nossa conclusão é que somente para o nível 3 que existe diferença entre para o nível 3 do fator B, é que existe diferença quando eu combino com o nível 1 e o nível 2 do fator A. Tudo bem, gente? Então, isso é o que a gente fala de estudo do desdobramento. Daí você pode falar assim, olha, eu posso fazer tuque aqui? Pode, mas veja bem, aqui, ó, A1
B3 e A2, B3, eu só tenho duas médias. Não preciso fazer Tukey, certo? Não preciso fazer Tukey porque eu só tenho duas médias. A que possui o maior resultado médio vai ser a maior média. Como é que eu sei as médias, gente? Volta lá naquele quadro nosso de totais. Olha lá. Aqui. Se você quiser, escreve aí no cantinho. Por exemplo, a média de A1, por exemplo, faz lá, a média de A1, B1 é quanto? É 20,3 dividido por 6, porque eu tenho 6 observações aí para esse valor, 6 repetições, né? Então, se você fizer 20,3 dividido por 6, você vai encontrar 3,38. 3,38, certo? Agora, olha lá no caso do B3 que deu diferença, né? Por exemplo, se você tiver, quando você tem a média, né, A1, B3, isso aí é 20,9, né? Isso dividido por 6. Então, se você fizer 20,9 dividido por 6, você vai encontrar 3,48, certo? 3,4833, ok? Agora, se você fizer A2, B3, você vai encontrar 35,6 dividido por 6. Então, se você fizer 35,6 dividido por 6, você vai encontrar 5,9333. Portanto, olha lá para vocês verem que a maior média nesse caso aí foi a média do A2B3, certo? Então, se você quiser escrever, você pode colocar que o A1B3 tem a letra A, por exemplo, na frente. E o A2B3 tem a letra B na frente. Ok? Por exemplo, se eu tivesse um terceiro, se eu tivesse, sei lá, A3B3, aí eu teria três médias, aí eu teria que fazer o teste de Tukey. Como é que eu faria o teste de Tukey? Gente, lembra que o teste de Tukey, agora, nesse caso, seria como se você tivesse não 6 tratamentos, mas sim 3 tratamentos. E quais serão os tratamentos que eu vou comparar pelo teste de Tukey? A1, B3, A2, B3 e A3, B3. Estou supondo, tá, gente, que a gente tivesse um A3 aí, por exemplo, ok? Aí você ia ter 3 médias para comparar. Você teria, então, que comparar a média do tratamento A1B3, a média do tratamento A2B3 e a média do tratamento A3B3, certo? Agora, para o teste de Tukey, eu vou ter que considerar, né, que eu tenho 3 tratamentos em comparação. Lembra, então, que a DMS a gente calcula como sendo o Q, que é a amplitude total estudantizada, né, que multiplica raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, certo? Dividido pelo número de repetições. Olha, gente, nesse caso, o quadrado médio do resíduo, a gente achou que é o mesmo lá da tabela da análise de variância, que acho que é 1,04, alguma coisa, né? O número de repetições, veja que nesse caso, quantas repetições que eu tenho? Para cada tratamento, ele aparece quantas vezes? 6. Então, o número de repetições vai ser 6. Então, raiz quadrada, né, do quadrado médio do resíduo, dividido por 6, né? Faça essa raiz quadrada disso. E o Q? Como é que eu vou achar o Q, gente? Olha, o Q, que eu olho lá na tabela minha de Tukey, eu vou olhar o número de tratamentos em comparação. Perceba que agora eu estou comparando quantos tratamentos aí? Estou comparando 3 tratamentos. Com o número do grau de liberdade do resíduo. Qual que é o grau de liberdade do resíduo? A gente já viu que o grau de liberdade do resíduo vale 25. E aí, portanto, eu vou achar a minha DMS. E aí, aquele mesmo esquema que a gente já faz. Ordena, né, coloca da maior média para menor. Então, você faz a maior menos aquilo que está logo abaixo. Se essa diferença entre as duas for menor do que a DMS, elas são iguais, portanto, elas ficam com a mesma letra na frente delas. Agora, se essa diferença for maior do que a DMS, portanto, elas vão receber letras diferentes na frente dessas médias. Tá bom, gente? Ok. Olha lá, então a conclusão, a gente faz uma conclusão, né, mais geral, né? Quando, se o fator
A, né? Não, se o fator A para os níveis 1 e 2 do fator B não se rejeita. Aí tá um pouco, tá errado isso, eu vou arrumar, tá? Não se rejeita a hipótese nula. Já para o fator A dentro do nível 3, né, do fator B, rejeitamos a hipótese nula. Assim, pessoal, a gente temos que a média de A1, B1, desculpa, a média de A1, B3 é diferente da média de A2, B3, certo? Sendo que a média maior aí no caso, conforme a gente viu, que é a média do A2, B3, que vale 5,9333, certo? Aí até eu coloquei as médias, né? Aí apresentado. Gente, eu não fiz aqui o estudo do fator B dentro de A. Aí eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, né? É o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Aí como é que vai ser a conta lá? Por exemplo, B dentro de A1, né? É bem simples, tá? Eu vou deixar para vocês. Aí só vocês olharem aqui, ó. Por exemplo, B, né? Agora dentro de A1. Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou fazer então, você pega lá, por exemplo, 20, o 20,3, né, ao quadrado, mais 21,4 ao quadrado, mais 20,9 ao quadrado, né? Claro, isso aqui, então, vai ser dividido por quanto? Por 6, né? Porque eu tenho 20,3 para chegar nesse valor, somei 6 observações. Mesma coisa do 21,4, mesma coisa do 20,9. Isso aqui menos 62,6 ao quadrado, dividido por quanto, gente? Dividido por 18, não é isso? 6, 6, 6, 18. Aí eu tenho, então, agora o desdobramento, né? Que, na verdade, é o fator B dentro de A. Aí você pergunta para mim, o que eu tenho que fazer? A dentro de B ou B dentro de A? Na verdade, você tem que fazer tanto A dentro de B, quanto B dentro de A. Então, nesse caso aqui, eu queria deixar para vocês como exercício agora, fazer o estudo do fator B dentro do fator, desculpa, estudo do fator B dentro do fator A, estudo do fator B dentro de A, certo? E fazer a conclusão pertinente lá. Agora, eu tenho um exemplo 2, esse exemplo 2, né, vocês podem fazer à mão também, ok? Ou a gente pode fazer lá no Sysvar. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso no Sysvar, porque eu não mostrei a questão do fatorial no Sysvar, quando a gente tem a questão da interação significativa lá. Tudo bem? Então, vamos ver lá no Sysvar como fica isso. Então, os dados apresentados abaixo, a adaptação do exemplo apresentado por Banzato e Cronca, em 89, né? Os dados são os valores em centímetros de altura das plantas de milho de um experimento inteiramente casualizado. A gente tem que tomar muito cuidado, isso aí é um delineamento inteiramente casualizado, tá? Se você considerar em blocos casualizados, você está errando aí, tá bom? Isso aí é um DIC. O anterior que a gente viu é um DBC, no qual se pretendia testar 3 tipos de semente, né? Então, as sementes lá do milho, M1, M2 e M3, né? Então, e 2 tipos de adubação, então, com e sem adubação, certo? Montado em esquema fatorial 2x3. Os tratamentos são dados a seguir. Então, você tem o fatorial 3x2, aliás, 3x2, 3 vezes 2, 6. Então, você tem 6 tratamentos, certo? Então, eu tenho aqui o M1, que é o milho da variedade 1, o M2, que é o milho da variedade 2, e o M3, que é o milho da variedade 3. AD denota com adubação e SAD denota sem adubação. Portanto, nós temos um total aqui de 6 tratamentos, né? Combinação desses níveis aí, certo? Bom, pessoal, aí o meu conjunto de dados ele é um conjunto bem pequeno, olha lá. A gente tem lá tem 6 tratamentos com 4 repetições, né? 6 vezes 4, 24. Então, eu tenho 24 observações. Quer dizer, bem tranquilo, né? É bem tranquilo isso aí. Inclusive, esse é um exemplo lá da lista que eu deixei para vocês, tá bom? Então, vamos lá no Sysvar. Só que antes de fazer no Sysvar, pessoal, eu queria perguntar para vocês aí até agora
se vocês se vocês têm alguma dúvida com relação ao exemplo anterior, tá bom? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida aí do exemplo anterior, se está tranquilo, enfim, para a gente passar para o Sysvar, né? Você vai falar assim, mas eu posso fazer isso aí à mão? Olha, eu até sugiro que você faça à mão também para comparar, né? Com o do Sysvar, né? Porque você vai estar com o do Sysvar lá, se você entender fazer uma vez aí na mão, acho que é interessante a gente fazer pelo menos uma vez na mão, né? E depois os outros podem até usar o software aí. Mas é claro, uma das coisas mais importantes aí que a gente tem é a questão da interpretação, tá bom? A gente tem que saber interpretar os resultados aí, ok? Então a gente vai usar o Sysvar aí para a gente verificar como que eu coloco esses valores lá no software, tá bom? Sandy, você tem. Travou, travou. Você pediu para explicar a parte da conclusão novamente, por favor. Travou foi só para você, ou travou aqui, gente? Foi no geral, porque às vezes pode ter travado lá no dela, né? Mas às vezes travou para todo mundo? Não, por aqui não travou, não. Travou não? Então tá, obrigado. Não, tudo bem então. Só para eu saber, porque aí às vezes tem hora que trava mesmo o Meet, alguma coisa, né? Mas isso é mais questão da internet. Você está perguntando, no caso, Sandy, a dúvida é com relação ao exemplo anterior sobre a conclusão que a gente tem para o desdobramento, não é isso? Esse é isso mesmo. Ok, ok. Então, vamos voltar lá no, no exemplo anterior. Olha, a conclusão, né? Então, veja bem, aí nós chegamos, então, às quantidades lá do nosso quadro da análise de variância, certo? Conforme eu já falei para vocês, a gente obteve os valores. Aí, qual que é a conclusão que a gente chega? Olha lá, se você pode até fazer uma conclusão geral. Quando você tem um fator, o A, né, nos níveis 1 e 2 do fator B, olha aqui, dos níveis 1 e 2 do fator B, perceba que não se rejeita a hipótese nula. O que seria a hipótese que a gente está comparando? Eu estou comparando, por exemplo, que A1, B1 e A2, B1 são iguais estatisticamente, contra a hipótese nula que elas são diferentes. Como o meu valor do F calculado foi menor que o valor do F tabelado, então, essa minha conclusão, eu não rejeito H0. Não rejeito H0 é dizer que não há indícios aí para a gente dizer que a média de A1, B1 e A2, tá? B1, são diferentes. Na verdade, elas são. A gente não pode dizer que elas são diferentes, tá bom? Depois, o A dentro do B2, aí a gente tem o A dentro de B2, ou seja, para o A1, B2, para o A1, desculpa, o A1 B2 e depois o A2, B2. Aí a nossa hipótese H0 é que essas médias são iguais. Então, a média de A1, B2 é igual à média de A2, B2, né? Contra a hipótese alternativa de que essas médias são diferentes. Perceba que o meu valor do F calculado aí for menor que o valor do F tabelado, certo? Logo, eu não rejeito a hipótese nula. Então, a gente não rejeita H0 aí, tá certo? E aí a gente, então, pode concluir que essas duas médias são iguais, né, estatisticamente, né? Então, não há indícios para dizer que elas sejam diferentes, certo? E o terceiro caso é o A dentro de B3, né? Ou seja, nesse terceiro caso, eu vou comparar a média de A1, B3 é igual à média de A2, B3. Perceba que o meu valor do F calculado aí vale 17,31, é superior ao valor tabelado. Logo, nós rejeitamos a hipótese nula, rejeitamos a hipótese que essas médias são iguais. Logo, elas não são iguais, elas são o quê? Diferentes, tá certo? Então, a gente tem que A dentro do nível 3, né, do fator B, a gente rejeita a hipótese nula nesse caso. Daí a gente conclui que a média de A1, B3 é diferente da média de A2, B3.
Então, aí a gente tem as médias, né? Conforme eu já tinha falado anteriormente, como é que a gente calcula. A média de A1B3 é 20,9 sobre 6, né? Isso aí dá 3,4833. E a média de A2B3 é 35,6 dividido por 6. Dá 5,9333. Claro, a maior média, então, nesse caso, é a média de A2B3, né? Com 5,9333, ok? Então, essa é a conclusão aí que a gente tem, tá? O Sandy. Ficou claro isso ou não? Se por um acaso não ficou, eu tento destrinchar. Ah, ok, entendeu? Tudo bem. Aí eu tento destrinchar melhor isso aí, tá bom? Qualquer coisa também, acho que voltando o vídeo, eu vou deixar disponível lá para vocês, né? Aí eu acho que, voltando de novo, acho que fica um pouco mais claro também, né? Mas mesmo assim, você rever o vídeo e for fazer a questão e ainda tiver dúvida, por favor, me encaminhe um e-mail lá, uma mensagem, que eu vou lá responder para você, tá bom? Certo. Agora eu vou mostrar aqui no Sysvar para vocês, pessoal, como é que a gente trabalha, né? Esse conjunto de dados. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar aqui o Sysvar, tá bom? Eu acho que todo mundo já deve estar com o Sysvar instalado aí, né? Aí você fala assim, mas se eu não fizer o Sysvar, como é que eu faço? Aí você tem que fazer, de fato, tudo na mão, tá? Não tem como fugir disso aí não, tá bom? Lembrando que o Sysvar, então, é um software, né, que eu já até comentei várias vezes com vocês aí, para análise de dados estatísticos, né? Uma das questões que ele permite é fazer análise de variância. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse caso, pessoal nosso, é o seguinte, é digitar esses dados, né? Então, como que você faz? Você vem aqui em arquivo, manipular. No caso, os meus já estão digitados, mas vamos supor eu não tenho, então eu vou criar. Então, eu vou colocar aqui um nome fictício aqui, e não vai dar errado porque eu estou com esse aqui aberto, né? Mas aí você vai colocar, nesse caso, vai criar, e daí você vai perguntar qual que é o número de campos. Nós vamos colocar quantos campos? Eu vou colocar um campo relacionado ao fator A. Professor, sim. Eu não estou conseguindo ver sua tela. O do Sysvar não está aparecendo? Não, para mim aqui não. Não sei se mais alguém está assim. Para mim também tá, não. Tá compartilhando, não. Opa. Espera aí. É porque para mim aqui está aparecendo. Vou tentar de novo aqui. Esperar um pouquinho. Vê se agora está aparecendo. Não, ainda não está. Está só escrito apresentação e o nome do senhor. E aí fica rodando o negócio, não. Fica só a apresentação, né? Tinha aparecido que estava carregando, mas não apareceu a tela inicial do Sysvar, não. Não tá passando a sua tela. Uhum. Então, pior que eu nunca fiz, se bem que eu acho que não dá para. Bom, não sei. Eu nunca usei o Sysvar aqui em apresentação, né, de encontro nossa aqui. Bom, mas eu vou comentar aqui, pessoal. Eu posso até, se quiser, fazer um vídeo sobre isso aí. Porque o vídeo do Sysvar é simples de fazer, eu posso fazer aqui hoje e encaminhar para vocês, tá? Como ele não está aparecendo, se for o caso, mas eu só quero comentar com vocês o seguinte: você vai abrir o Sysvar, né? Vai lá em arquivo, eu vou comentando, tá? E depois eu posso gravar, então, mostrando isso aí. Manipular. Na hora que vai colocar em arquivo manipular, você vai colocar em criar, né? Porque você vai criar o número de. Você vai criar o número de. Ele vai pedir, aí você cria esse novo arquivo, ok. E aí depois, pessoal, que você criou, ele vai perguntar qual que é o número de campos. Olha, você vai colocar um campo relacionado com o fator A, um campo relacionado com o fator B. Nesse caso, eu tenho, um DIC, então eu não preciso colocar, se quiser, a repetição. Se quiser, pode colocar, mas não é necessário, não.
Agora, se fosse em bloco, eu teria que colocar também uma coluna para bloco. E uma coluna, nesse caso, para altura, a variável resposta lá, que ele está chamando, no caso é a altura da planta, certo? Bom, aí, pessoal, o mesmo processo, você digita lá, no caso do milho, né? Você pode digitar lá, você vai digitando 1, né, porque está relacionado com o milho 1. E aí, aquela questão, você pode digitar por linha ou por coluna, tá? Veja o que está mais fácil, mas só confere lá para você não digitar nada errado, né? E adubação, no caso, adubação, você pode colocar com adubação ou sem, pode escrever com ou sem, por exemplo, né? Ou pode colocar AD, como eu coloquei, ou SDA, como eu coloquei aqui. AD com adubação e SDA sem adubação. E aí eu vou lá e escrevo as alturas, né? Os valores lá, certo? Depois que você digitou esses valores, gente, tem uma questão importante. Não deixe ficar linha lá no finalzinho do arquivo do Sysvar em branco, tá? Se por acaso acontecer isso, vai dar um erro, tá bom? Então eu já vou adiantando para vocês não deixarem ficar linha em branco lá embaixo no caso do Sysvar, tá bom? Aí você, depois que digitou, fechou isso, você vai lá em análise, a Nava. Aí você vai lá clicar no abrir o arquivo, clica no arquivo que você acabou de digitar e vai colocar lá as fontes de variação. Milho é uma fonte de variação. Aí você clica em milho e coloca adicionar. Depois você clica em adubação, adicionar também. Como é uma interação, pessoal, como é interação, desculpa, como é um fatorial, a gente tem que colocar interação. Como é que eu faço a questão da interação? Eu coloco lá um milho, né? Asterisco, tem um asterisco lá, adubação, certo? Aí você fazendo isso, coloca adicionar. Aí eu tenho a interação. Não tenho mais nada, como a fonte de variação, coloco um fim na análise de variância. Aí vai perguntar, quer encerrar o quadro da análise de variância? Sim. Depois, opções do quadro da análise de variância. Gente, a primeira coisa que a gente faz no primeiro momento é não colocar nada aí, dar um ok. Por quê? Porque eu não sei se a interação vai ser significativa, certo? Se a interação for significativa, você vai ter que dar um clique na interação, aí ele vai colocar lá, variável, escolha a variável a ser desdobrada. E aí você escolhe um teste, por exemplo, um teste de Tukey, por exemplo. E aí você coloca lá, clica na variável que você quer que seja desdobrada, por exemplo, milho, certo? E aí eu dou um OK, e depois variáveis escolhidas para analisar, no caso, a altura, finaliza. Aí ele vai aparecer a tabela da análise de variância, né? Depois vai aparecer lá a análise dos desdobramentos, ok? Bom, eu vou mostrar no meu aqui como que ficou o exemplo, já que vocês não tá aparecendo no Sysvar, tá? Eu vou abrir o meu aqui, o resultado final lá. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, então eu vou gravar o vídeo aqui, vou encaminhar para vocês, porque se não tá aparecendo, né? O Sysvar eu gravo isso aí, ok? Bom, aí isso aqui já vai ser o resultado final, tá? Isso aqui, gente, veja bem, é uma forma que eu coloquei simplificada, tá? Porque a gente tem os desdobramentos. Então, como é que tá lá? Essa primeira parte aqui que tá até o total, tá vendo? Isso aqui é referente à análise de variância que você faz considerando só se fosse os tratamentos, ou seja, só a combinação dos níveis dos fatores, tá certo? Aí tá lá, mas isso aqui nem precisa colocar se você quiser. Aí, depois tá vendo lá milho, adubação, milho, interação com adubação, né? Aí esse caso aqui é a parte nossa que a gente tem interesse, ó. Aí a gente olha lá, por exemplo, milho com adubação, a interação. Tá vendo? A interação deu significativa. Esse asterisco aí está denotando que foi significativa, né? O valor do F calculado aí foi 24,85 e o valor referente tabelado é 3,55. Se a interação foi significativa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo, né? Da adubação dentro do milho e depois eu vou fazer o estudo, posso fazer o estudo do milho dentro de adubação, certo? Então, isso que a gente vai fazer.
Então, esse primeiro, aí tem uma linha aqui, esses próximos 3 aqui, com uma linha, denota, né, aquele quadro lá que eu acabei de falar para vocês, que é o estudo do desdobramento, certo? Isso aqui, na verdade, é uma forma mais resumida de colocar tudo num único quadro só, tá? Mas se quiser, se você achar mais fácil, faça igual eu tinha colocado lá, faz separadinho, tá bom? Então, adubação dentro do milho 1, né? Nesse caso, aí eu já mostrei até como que faz as contas lá. A adubação tem quantos níveis, gente? Tem 2 níveis. Então, 2 menos 1, 1. 1 grau de liberdade, né? Então, 1 grau de liberdade aqui, aqui e aqui. Dentro do milho 1. O que seria adubação dentro do milho 1? A adubação dentro do milho 1 está interessado no quê, gente? Ele está interessado em verificar, por exemplo, a adubação, aliás, com adubação no milho 1 e sem adubação no milho 1. Então, o que ele está dizendo aí nesse caso? Que existe diferença sim. Ou seja, você colocar adubação para a variedade do milho 1, né, e não colocar adubação para a variedade do milho 1 também, dá diferença, né? Ou seja, existe diferença aí, tudo bem? E aí ele mostrou isso por meio do valor do F lá, calculado, tá lá, que deu 1.350,59, com o valor do F tabelado de 4,41, ok? Então foi significativo, né? Depois a mesma coisa da adubação dentro do milho 2 também foi significativo, da adubação dentro do milho 3 também foi significativo. Ou seja, você então pode dizer o seguinte, que a média da adubação com a média do milho 1, da adubação com o milho 1 é diferente da média sem adubação com o milho 1, certo? Porque foi significativo. A mesma coisa para a adubação dentro do milho 2, ou seja, a adubação com o milho 2 é diferente da sem adubação com o milho 2. E a mesma coisa para o caso do milho 3, né? Depois, aí a gente fez o desdobramento agora do milho dentro da adubação. O milho dentro da adubação 1 significa que o milho, né, o milho 1, 2 e 3, né, quando a gente analisa, eu acho que aqui é sem adubação, né? Acho que seria isso. E depois o milho dentro da adubação 2 seria com adubação. Quer dizer que existe diferença lá nos 3 milhos quando você considera sem adubação. A mesma coisa, existe diferença entre os 3 milhos quando você considera com adubação, porque tudo foi significativo. Se você quiser, gente, se vocês quiserem, vocês podem apresentar esse quadro aqui, que seria o quadro do teste Tukey, né, que seria um resumo para você colocar, né, de todas as situações possíveis que acontecem aí no seu experimento. Como assim? Esse teste, esse quadro resumo, muitas vezes aparece em artigos científicos dessa forma aqui. Porque se você escrever isso aqui no artigo, né, dependendo da revista, ele vai mandar você tirar. O artigo ele quer que seja uma coisa mais sucinta, né? Então, às vezes, ele pede para você colocar algo desse tipo aqui, os tratamentos, né? No caso que você está considerando, dos milhos com adubação e sem, né? E aqui milho 1, 2 e 3. Então, o que significa essa tabelinha aqui, né? Bom, por exemplo, pega o milho 1 com adubação. O milho 1 com adubação, a média dele vale 76,95. O milho 1, né, sem adubação, a média dele vale 75,975. Aí tem os valores todos aqui dessas médias. Percebe que ao todo nós temos 6 tratamentos, né, as combinações. Milho 1 com adubação, milho 2 sem adubação, e assim por diante. Milho 2 aqui, né, com e sem, o milho 3, mesma coisa, com e sem, certo? Por exemplo, aí como é que a gente faz essa interpretação aqui, gente? Olha lá, para o milho 1. Lembrando que médias seguidas de mesma letra, né, são iguais estatisticamente. Só que aqui, o que acontece? Você vai falar assim, nossa, agora está confuso, porque você colocou média minúscula, aliás, você colocou letra minúscula e você colocou letra maiúscula.
Por que eu coloquei letra minúscula e letra maiúscula? Tá? Porque é o seguinte, pessoal. Aqui nesse caso, ó, olha, até eu coloquei aqui, ó, médias seguidas de letra maiúscula para as colunas, né? Para a comparação da variedade de milho. Então, para a comparação das variedades de milho. No caso aqui, com adubação, né? Vamos pensar na questão dos milhos, né? Por exemplo, com adubação, a gente olha só as letras maiúsculas, tá? Para a coluna aqui. A 76,95, então apresentou uma média de 76,95, o valor na frente é A maiúsculo. Aqui, 77,625 é A maiúsculo também. E essa aqui para o milho 3 é 60,15. Então, o que seria uma conclusão que você pode dizer? Você pode escrever assim, olha lá. Quando utilizamos o fator adubação, né? Ou quando utilizamos adubação, as médias dos milhos 1, 2 e 3 são essas: 76,95, 77,625, 60,15. Onde as médias do milho 1 e do milho 2 são iguais estatisticamente, porque aparecem com a letra A maiúscula na frente, tá certo? E o milho 3 foi, então, o que apresentou o menor resultado dentro da adubação, tá certo? Então, o milho 3 foi o que apresentou o resultado menor. Aí, agora, eu vou para a minha conclusão com relação à sem adubação. Então, as médias é 75,975, né, para o milho sem adubação, e depois 58,72 aqui para o milho 2 sem adubação, e depois 63,975 para o milho 3 sem adubação. Então, o que está mostrando para nós aqui? Para sem adubação, quem apresentou, o milho que apresentou o resultado maior foi o milho 1, né, porque é letra maiúscula A aqui. O milho 2 e o milho 3 são iguais estatisticamente. Então, você pode dizer o seguinte, olha, se não houver adubação, tanto faz eu usar o milho 1 ou milho 2, que eles vão apresentar o mesmo resultado estatisticamente. Agora, se você quiser um resultado maior em produtividade, enfim, lá, você utiliza, então, o milho 1, sem adubação, tá certo? Na verdade, tanto com adubação e sem adubação, o melhor aí é você utilizar o milho 1. Agora, nas linhas, gente, nas linhas, eu vou, então, agora comparar, nas linhas a comparação é feita com relação com adubação e sem adubação. Então, nas linhas, eu vou comparar o milho 1, né, com e sem adubação. Então, o milho 1, ele apresentou uma letra minúscula A, com adubação. E ele apresentou uma letra minúscula aqui, B, sem adubação. Ou seja, significa que a média 76,95 é diferente da média de 75,975. Ou seja, quando você utilizou adubação, o resultado foi superior, né? Foi superior quando você não utilizou quando você não utilizou a adubação, certo? Agora, a mesma coisa para o caso do milho 2, certo? Como que a gente, então, vai fazer para o caso do milho 2? No milho 2, eu tenho lá 77,625, ele apresentou uma letra minúscula A na frente. E sem adubação, né, ele apresentou uma letra minúscula B. Olha, no caso do milho 2, houve uma diferença muito grande, né, de 77,625 para 58,725, né? Quer dizer, é lógico que com o milho 2, se você for utilizar o milho 2, você, consequentemente, deve utilizar a adubação, certo? Porque apresentou diferença lá, né? Uma é A outra é B, minúscula, tá, gente? E, por último, com o milho 3, né, o resultado com adubação foi 60,15 e sem adubação foi 63,975. Olha lá. Aí ele apresentou um valor B e apresentou um valor A, minúsculo, tá, gente? O que significa isso? Significa que quando você coloca adubação e quando você não coloca adubação,
Para o milho 3, vai haver diferença, né? Vai haver uma diferença. Onde, quando você não coloca adubação, nesse caso, né, interessante, né? Nesse caso, quando você não coloca adubação, é muito melhor para o milho 3. Por quê? Porque a produtividade dele vai ser muito maior do que quando você coloca adubação para essa variedade de milho, tá bom? Então, pessoal, essa é a discussão que você vai fazer, então. Você vai comparar primeiro com relação às linhas. Com relação às linhas, você está comparando o fator milho. E com relação às colunas, você está comparando. Não, desculpe. Não, isso mesmo. Com relação às linhas, né? As letras minúsculas, você está comparando com relação ao efeito de ter adubação e não ter adubação. E quando você coloca as letras maiúsculas, né, a gente está comparando com relação às colunas, tá certo? E aí a gente vai ver tanto com adubação, qual que é o melhor milho, né? Qual que é a melhor variedade de milho com adubação, e sem adubação, qual que é a melhor variedade de milho que a gente tem. Tá bom, pessoal? E esse aí é o resultado que a gente vai encontrar lá do teste aliás, desculpa, do CISVAR, tá? Isso digamos, é o resumo do resultado que o CISVAR vai fornecer para nós, tá bom? Isso aí é um resumo. Tudo bem, gente? Pessoal, então é isso aí. Esse é o resultado, digamos, final aí. E aí infelizmente, só ficou comprometido o fato de não aparecer na tela do CISVAR, tá bom? Mas é isso aí, eu estou à disposição agora, se caso alguém de vocês tenha alguma dúvida, alguma questão quiser perguntar, eu estou à disposição aqui, tá bom? Ficou claro esse último exemplo? Professor. Sim. O senhor vai deixar, então, o vídeo depois dessa parte do CISVAR no campus? Vou deixar sim. Certo. E mais uma coisa, como tá esse RO vai abrir a segunda-feira? Não, esse é o réu que já é o 5. Não, ele então, já abriu, veja bem, o réu, eu acho que vocês estão confundindo uma coisa, é porque nem sempre todo réu a gente precisa ter vídeo. sim. A única diferença desse réu, ele não teve o vídeo, certo? Mas o réu, ele já está aberto há 2 semanas, tá? Não, eu falo para fazer a prova lá dele. Ah, tá. Então, aí na segunda-feira. Só que então, teria como Ah. colocar mais tempo, porque mais tempo eu digo assim, mas sei lá, uns 2, 3 dias a mais para depois abrir ele, porque tá muito em cima do tempo agora pegar correndo para fazer. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso deixar ele para quarta-feira, tá bom para vocês? Beleza, tá bom, já ajuda bastante. Seria muito bom. Então tá, eu vou deixar para quarta-feira aberto, então vai abrir às 8 da manhã e fecha às 11 da noite, né? 3 horas aí para vocês fazerem, tá bom? Gente, beleza, muito obrigado. Ok. Então eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão aí, alguma coisa que não tenha ficado clara. Aí eu vou fazer o seguinte, a Sandy está perguntando se o réu 6 abre na quinta. Para não dar problema, eu vou fazer o seguinte, o réu 6 continua abrindo na segunda, só que a gente não fez a atividade do réu 5, tá bom? Aí eu deixo ele aberto. Aí depois, se for necessário colocar algum dia a mais para fazer, a gente vê isso depois, tá bom? Professor, uma outra dúvida minha Sim. é com relação, esse réu 5 é o que vai fechar a nota dos 60%, né? Isso mesmo. Aí depois dele, o senhor já vai lançar no SIG alguma nota? Poderia lançar no SIG, sim, poderia. Dos outros 6, né? Dos outros 5, que somaria, posso fazer isso, sim. Não, show de bola, obrigado. Tá bom? Posso colocar lá no SIG, sim. Tá bom? Então é isso, gente. Se tiver mais alguma questão, mais alguma dúvida, eu estou à disposição aqui. E o que fica combinado? Eu vou só dar uma corrigida naquele slide lá que tinha alguns probleminhas, né? Vou encaminhar o slide para vocês e também vou mandar o vídeo do CISVAR, né? Porque o do CISVAR não deu para vocês olharem aí, tá bom? Então, manda esse link aí
e a nossa atividade fica combinada, então, para quarta-feira, tá? Dia 12, não é isso? Quarta-feira, dia 12, das 8 da manhã às 23 horas. 3 horas aí para vocês desenvolverem essa atividade aí. E aí, só lembrando, o Real 6, ele abre na segunda-feira, mas ele vai ficar aberto, né? Mas aí depois a gente vê com relação à atividade para ele aí, tá bom? Pessoal, então é isso. Se caso alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, escreva aí no campus, no fórum, aí no chat. Se não tiver mais alguma dúvida, a gente encerra por hoje, né? Desejo um bom final de semana a todos aí, tá bom? O Jonathan falou obrigado aí. Obrigado, professor. Ah, tá bom. Ok. Gente, um excelente final de semana para todos aí, tá bom? Eu espero vê-los aí no próximo encontro, né? Eu vou fazer o seguinte, para não. Não tem problema não, estou brincando aí com você, tá bom, Jonathan? Isso é brincadeira. Eu sei que esses corretores da vida do celular aí é complicado, mas assim, eu desejo um excelente final de semana a todos, né? A gente vai fazer atividade quarta-feira. O próximo encontro eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar, vou fazer antes, tá? Vou deixar fazer antes da sexta-feira, que aí parcela subdividida eu vou discutir muito antes com vocês, se for necessário, a gente faz mais de um encontro aí, tá? Por réu, tá bom? Então é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço por gentileza que coloquem lá no campus virtual, ou me mandem por e-mail, tá bom? Então, até logo aí, gente, e bom estudo aí para todos vocês. Muito sucesso. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Boa tarde. Então,